Salve, salve, concurseiro! Vamos continuar a conversa que a gente teve algumas semanas atrás. Como vocês devem lembrar, a gente começou a conversar sobre o direito penal. Falei lá sobre o que é o direito penal, sobre o que vamos falar dentro do direito penal, que é o direito das condutas ilícitas. E hoje, dando continuidade ao que a gente tinha falado anteriormente, vamos falar sobre princípios do direito penal. Então, pega aí teu caderno, tua caneta, já tô com os meus aqui, ó. A gente vai tratar justamente hoje sobre os princípios. E vou falar nesse vídeo sobre um dos mais importantes que existe, que é o princípio da insignificância e a sua importância para a prova. Então, bora lá pro vídeo? Antes de mais nada, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, deixa a tua curtida aí, a tua sugestão de aula e bora para a aula. Bom, o que são os princípios? Imagine que os princípios é como se fosse a base. A gente tem a base de alguma coisa e a gente constrói essa coisa em cima dessa base. No caso, o direito penal, a gente usa como princípios, vai ser a base do direito penal e acima a gente constrói o direito penal. Então, de princípio em princípio, de tijolinho por tijolinho, a gente consegue construir um direito coeso que é eficiente no papel e cai muito a nossa prova. Então, a gente tem que saber a teoria. A prática, a gente sabe que não é tão, como se diz, eficaz. Mas isso não importa, bora só para a teoria. Anota aí o primeiro princípio que a gente vai conversar hoje. Princípio da intervenção mínima, ou ultima ratio. A gente falou, de forma bem breve na aula anterior, que o direito penal ele só é usado em último caso. Isso é um princípio. Eu não posso usar o direito penal para qualquer coisa, à torta e à direito. Eu simplesmente vou pegar o direito penal e vou usar naquilo que é mais urgente, naquilo que necessita mais para que o Estado tenha uma atuação. Então, eu vou pegar o direito penal e vou usar por último. É a ultima ratio. Ou princípio da intervenção mínima. Você pode usar esses dois nomes, ultima ratio ou intervenção mínima. Só vou usar quando os outros ramos do direito falharem, então eu não vou usar o direito penal de imediato. Se o direito constitucional der conta, então eu vou lá e uso o direito constitucional. O administrativo deu conta, vou lá e uso o direito administrativo. O direito penal, imagina que ele é o BOP, ou o COT da Polícia Federal, o GRR da PRF. Eu só vou chamar ele quando tiver a bagaceira muito grande. Então eu vou lá e chamo o direito penal. Princípio da intervenção mínima ou ultima ratio. Anota aí. Segundo princípio da subsidiariedade ou também soldado de reserva. É basicamente um subprincípio do que eu falei antes. Eu esqueci de falar para vocês, mas quando a gente trata do direito penal, nada mais é do que uma briga de egos, muitas vezes, de um doutrinador querendo falar que a doutrina dele é mais importante do que a doutrina de fulano. E fica um brigando pelo outro, pelo espaço, e inventando princípio um em cima do outro. Esse aqui é um desses casos. Eu só uso quando os demais ramos de direito não forem ágeis e eu vou usar principalmente no caso de composição civil. Bora para o próximo princípio, que é o princípio da fragmentariedade, que diz que o direito penal não protege tudo. Eu só vou proteger aquilo que é mais importante, aquilo que é mais suprassumo. Então só vou usar o direito penal, só vou proteger o direito penal naquilo que é mais importante. Então não vou usar para qualquer besteira não. Só vou usar o direito penal naquilo que é super importante e que necessita de uma atenção especial. Eu vou lá e uso o direito penal. Próximo princípio, nós temos o princípio da lesividade ou ofensividade. Quando digo o princípio da lesividade ou ofensividade, significa dizer que eu não posso usar o direito penal como a autolesão. Eu não posso me autolesionar e ser punido por isso. Eu só posso ser punido por aquilo que eu cometo contra outra pessoa. Se eu tenho algum problema psicológico e acho que me cortando, me autoflagelando, eu vou me sentir melhor, fazer tal coisa, eu vou e me corto, não tem problema nenhum nisso. Não há crime nisso. O crime é se eu incentivar uma pessoa a fazer tal conduta. A gente vai estudar isso em direito penal lá na frente, na parte especial, que lá está no artigo 122, que é uma norma modalidade. Instigação ou auxílio ao suicídio, a depender do caso. Então, segura a onda que a gente só vai falar disso lá na frente. Sabe que a autolesão, via de regra, não é punível. Quando digo que a autolesão, via de regra, não é punível, quer dizer que há uma exceção. E essa exceção é que a gente tem o seguinte. Geralmente, quase sempre nas questões, vai falar que o seguro foi lesionado. Eu tenho um carro, vou lá, taco fogo no carro, taquei fogo no carro, o que é que eu vou querer? Eu vou querer o seguro, pô. Por isso que eu taquei fogo no carro, eu sou safado, sou malicioso, sou ali os 7 capas, fui lá, cometi esse crime e
que é o seguro, a fraude no seguro, para poder receber o devido bem. Aí eu vou lá, taco fogo no meu carro. Quem é que eu estou lesionando? Eu estou lesionando é a seguradora. Eu sei que eu estou agindo de má fé. Então, eu só fiz isso para poder receber o seguro lá da empresa. Então, eu não estou me autolesionando. Eu fiz isso porque eu quis e eu estou lesionando o patrimônio de outro, que é o dessa empresa. Obviamente, o prêmio tem que ser maior. Não adianta eu tocar fogo no carro e receber 1.500 conto porque era o seguro. Aí não tem muito futuro, não. Princípio da adequação social. Bom, nós vivemos em quê? Em uma sociedade. Se nós vivemos em uma sociedade, a gente sabe que a sociedade ela costuma, na verdade ela tem que variar de acordo com o tempo, ela tem que evoluir. Essa é a tendência. Aí a sociedade vai evoluindo paulatinamente com o tempo. Então, do mesmo jeito que a sociedade evolui, o direito penal também evolui. Porque o direito penal ele anda em conjunto com a sociedade. Ele tem que evoluir junto com ela para poder elencar os bens mais importantes. É aí que entra esse princípio. Com o passar do tempo, a adequação, vou falar exatamente do jeito aqui, ó. Elencar leis bem tuteladas pelo Estado, em sentido social de justiça. Lembra, lá nos seus primórdios do estudo do direito penal, porque essa aula aqui, ela é uma aula de revisão, é uma aula de resumo. É uma aula que eu estou dando para mim mesmo aqui, pode ser que ajude alguém. Então, eu estou dando essa aula de revisão. Mas possivelmente você já estudou direito penal e você sabe, com o material que você estudou, que existiu o crime de adultério. Até 2005 existiu o crime de adultério no Brasil. Adulterar, trair, era crime. Então, com o sentimento de justiça social, que foi evoluindo com o passar do tempo, chegou em 2005 e a galera parou. E pensou, né? Poxa, bicho, eu vou realmente prender esse cara não, que homem não trai. Eu vou prender essa mulher por conta de uma traição. A cadeia tá cheia aí, a escola do crime, comando vermelho, PCC. Eu vou ficar jogando gente dentro do presídio por causa que esse bicho aí é fraco e meteu gaia? Eu acho que não compensa. Então, por uma questão de política prisional e evolução de ciência de justiça e tudo mais, tem todo o contexto histórico, resolveram descriminalizar a conduta do adultério. E com isso, deixou de ser crime. Ou seja, passou por um abolitio criminis que tornou o fato atípico. Com isso, o adultério não é mais crime desde 2005. Isso foi um sentimento de justiça social com o passar do tempo. Elencar bens jurídicos mais importantes. Adequação social. Princípio da proporcionalidade. Beleza. Me diga aí se é proporcional o crime, se seria proporcional, na verdade, se o crime de furto, a pena fosse maior do que o de um homicídio. Veja se bate. Um furto, poxa, eu tô aqui, eu furto esse fone de ouvido aqui, pronto, é meu. Furtei o fone de ouvido, teria mais importância do que um homicídio. Diga aí, você vê a situação de um pai de família foi morto e a pena dele é menor do que um cara que pegou um fone de ouvido. Veja que absurdo seria. Se isso acontecesse, feriria o princípio da proporcionalidade. Ou seja, não bateria. Não ia de jeito nenhum ser proporcional. Haveria ou um excesso ou uma falta. Nesse caso, seria uma mistura dos dois. Então, o princípio da proporcionalidade ele proíbe o excesso e a falta injustificada. Certo? Que seria também a proteção insuficiente. É isso que o princípio da proporcionalidade vai lutar. Ele vai proibir o excesso e a falta insuficiente. Tem que ser adequado. A aplicação da lei penal tem que ser adequada ao caso concreto. Se o homicídio é um crime muito mais grave do que o furto, então a pena dele tem que ser maior. Ponto. Próximo princípio, princípio da culpabilidade. Esse princípio aqui, na verdade, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Por quê? Quando a gente for trabalhar o fato típico, no caso a teoria do crime, que é esse que está falando aqui, que ele vai pegar o crime e vai dividir em 3 partes. O crime no Brasil, falando de maneira teórica, ele é dividido em fato típico, ilícito ou culpável. Essa segunda parte, chamada de típico, também pode ser chamada de ilicitude ou ilícito. Então é fato típico, ilícito e culpável. Daqui a gente também tem outros pedaços. O fato típico tem mais 4 pedaços, a ilicitude tem mais 4 pedaços, a culpabilidade tem mais 3 pedaços. Tudo isso eu vou falar mais pra frente, porque tem que ter um mapa mental para você entender esse assunto. Porque, deixa eu ver se eu tenho algum mapinha aqui que eu fiz, que é a árvore do crime, que Evandro Guedes
ensina, para você ter ideia de como é grande essa... Isso aqui é só um pedacinho, ó, fato típico. Olha como tem subdivisões. Então, a gente vai deixar esse pedaço para conversar mais para frente, de forma que o direito penal fique mais fácil na sua cabeça, porque não adianta de nada eu chegar e jogar um monte de assunto e você não entender. Vai ser tipo eu quando comecei. Eu, para poder entender direito penal, penei mesmo, não consegui entender e demorei para poder aprender. Eu considero o direito penal mais difícil que o direito administrativo, que a galera diz que o direito administrativo é a matemática do direito. É difícil. Não, eu acho fácil. Ruim é penal. Princípio da alteridade, já falei, que a autolesão via de regra não é punível, mas aí tem a exceção, que é o seguro-desemprego, não, seguro contra o seguro. Não é contra o seguro. Quando você vai dar fraude no seguro. Seguro contra seguro é complicado, né? Consunção. Princípio da consunção, muito importante. O crime fim absorve o meio. O crime mais grave vai absorver o caminho. Se eu quero matar alguém, o que é que eu tenho que fazer para matar uma pessoa? Geralmente é lesionar. Como é que eu vou matar alguém de facada sem causar uma lesão corporal antes? Fica difícil, né? Então, a lesão corporal que eu estou lá infringindo a facada no cara, ela é um caminho, ela é um meio para atingir o meu objetivo final. Qual é o objetivo final? O homicídio. Então, o homicídio é o fim e ele absorveu o meio. Então, eu não vou responder por homicídio e lesão corporal, somente por homicídio. Se a minha intenção for essa. A gente vai ver mais para frente, dentro do fato típico, a situação do dolo, da culpa. Segura a onda aí, que a gente vai conversar mais para frente. Pronto, todos os princípios devem atender à dignidade da pessoa humana, obviamente, sempre levar em conta que os direitos eles são interdisciplinares. Eu não posso, eu estou falando de direito penal, então eu não vou levar em consideração os direitos humanos. Nada a ver. Segura a onda aí e aplica em conjunto. O direito é uno, indivisível. A gente só estuda os pedacinhos separados e no final tem que estar de acordo com a consonância que é a Constituição Federal. Então, fica ligado nisso aí. Princípio da insignificância. Vou fazer o seguinte, esse vídeo já vai em 12 minutos, eu vou segurar esse princípio da insignificância para um próximo vídeo, um vídeo isolado só para ele, e você clica logo na sequência, vai estar disponível aqui para vocês, o princípio da insignificância. Por hoje é só, papo rápido, a gente falou sobre vários princípios do direito penal, vou logo falando que direito penal, em relação a princípios, é uma carga extensa. Então, pega os principais, né, que são esses aqui, porque baseado em prova esse material, eu não vou ficar pegando material qualquer, eu simplesmente tenho um material de base, fiz ele. Onde é que eu vou ver se pega ou não pega? No critério da verdade, que é as questões. Então eu vou lá para as questões, boto lá no Gran Cursos, no Q-Concursos, e faço questões de princípios do direito penal. O que tiver mais, permanece. O que tiver menos, eu dou só uma informaçãozinha ali e pronto. O princípio da insignificância, ó, é denso. Aqui, ó, uma página todinha só para ele. Ó. Isso aqui são tudo informações baseadas em prova. Tudo isso aqui são informações baseadas em prova, que a gente vai falar no próximo vídeo específico sobre o princípio da insignificância. Então, te vejo lá, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!